Olá, está começando mais um OCP Saúde e a convidada de hoje é a doutora Érica Tavares, que é neurologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. A Érica então vai contar um pouquinho pra gente sobre a rotina dela, sobre a formação dela e depois a gente vai entrar num tema bem interessante que é a enxaqueca. Isso Pode se mesmo. apresentar. Eu sou neurologista formada pela Universidade Federal de Uberlândia. E aí, depois eu fiz duas especializações em cefaleias. Fiz uma no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e esse ano eu fiz um fellow curto no Hospital da Luz, em Lisboa. Nossa. Tudo focado em cefaleias também, que é a área que eu mais gosto, assim, né, que eu realmente tenho mais prazer e mais especialização em tratar. Mas também trabalho com outras doenças neurológicas no consultório também, pós-AVC, Parkinson, Uhum. demência, autismo, TDAH, também são outras áreas que eu abordo. Acaba pegando também Sim. outros leques, né? Sim, sim. Então, e entrando no nosso tema, eu gostaria que você explicasse para quem está assistindo a gente qual que é a diferença de uma dor de cabeça comum para a dor de cabeça de uma enxaqueca. Certo. Quando a gente fala de uma dor de cabeça, né, comum, a dor de cabeça é um sintoma. Então, ela pode ser um sintoma, por exemplo, de uma gripe, pode ser um sintoma de uma sinusite, pode ser um sintoma de você estar algumas horas sem se alimentar, de uma noite mal dormida. Então, ela é um sintoma. Quando a gente fala de enxaqueca é uma condição neurológica mesmo, não é simplesmente um sintoma, né? Porque ela é uma dor de cabeça junto com vários outros sintomas. Então, né, não é uma simples dor de cabeça. A gente vai ter uma dor de cabeça que ela é de uma intensidade pelo menos média a forte, que dura várias horas, pode durar até 3 dias. Ela geralmente, em 60% dos casos, é só de um lado da cabeça, é uma dor que geralmente lateja, mas pode também ser constante. E junto com a dor de cabeça, tem sintomas como enjoo, às vezes tem paciente que vomita, tem muita sensibilidade com luz, com barulho, não consegue se movimentar, atrapalha a concentração, fica irritado e tudo. Então, é uma gama de sintomas, realmente, por isso que a gente trata como uma condição mesmo, né? Como uma condição Uhum. neurológica e não só como um sintoma, que nem uma dor de cabeça comum, vamos dizer assim, né? Então, Que é a cefaleia. na hora da consulta já vai também essas perguntas, né? Se o paciente Exatamente. está Aham. sentindo um enjoo, né? Isso, Algo isso. assim. Uhum. Muitas pessoas também acabam demorando anos, né? Para às vezes achar o diagnóstico Sim. certo, né? Uhum. Vai postergando também, né? Sim. E aí outra pergunta seria, quais sinais ou sintomas que devem acender esse alerta para a pessoa, opa, eu preciso procurar um neurologista? Certo. Esse realmente é um problema, assim, muito comum que a gente vê, porque às vezes a pessoa demora a média, né, nos estudos é de 5 a 7 anos de atraso diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa vai sendo ela procura às vezes o pronto-socorro numa crise muito forte, eles vão falar: "Ah, foi só uma sei lá, foi um nervoso, foi por causa de estresse que você teve". Um momento. Ou não, é uma sinusite, aí a Uhum. pessoa tem tipo 3 sinusite no ano, ou sinusite uma vez por mês, não tem como, ter dores tão recorrentes assim e ser cada vez por uma coisa diferente ou por uma sinusite que não tem sintoma tipo, né, de secreção, que não tem sintoma de corpo, né, ruim e tudo. Quando é um quadro assim, o paciente vai ter outras coisas além da dor de cabeça. Então, para a pessoa pensar que pode ser uma enxaqueca, né, e não só uma dor de cabeça forte ou uma sinusite, são dores recorrentes, ou seja, a pessoa vai ter isso com alguma frequência. Tem gente que tem muito frequente, né, ou seja, mais de uma vez por semana, às vezes todos os dias. Tem gente que vai ter, sei lá, uma vez no mês, uma vez a cada 2, 3 meses. Mas ela se repete. Então é uma condição neurológica justamente caracterizada por episódios recorrentes. E além disso, vai ter os outros sintomas ali que a gente citou. Ou ela, às vezes, pode até não vomitar, mas ela vai ficar enjoada, ela vai ficar sem querer comer, ela quer ficar quietinha, ela deixa de fazer coisas, não consegue se concentrar no trabalho, luz fica incomodando muito, quer ficar num lugar escuro, quer que ninguém converse com ela. Então, assim, é uma dor que geralmente, se a pessoa não dá pra ficar sem tomar alguma coisa, sem um analgésico, não é às vezes igual uma dor de cabeça comum, que eu já, não, vou só comer alguma coisa aqui, não, é porque eu tô cansada, mexi muito na tela, eu vou descansar um pouco, daqui a pouco vai passar. Enxaqueca não vai passar, vai piorar, piorar e vai virar, e assim, não tem como. Então, assim, dores recorrentes com outros sintomas Uhum. associados, é um sinal de alerta muito forte que realmente pode ser uma enxaqueca. Certo. E até você falou da medicação, né. Muita gente acha que, é só tomar um analgésico ali e pronto, né. Uhum, sim, Existe alguma forma de tratamento que evita, né, essa pessoa ter essas dores de cabeça? sim.
Hoje a enxaqueca ela tem, né, basicamente 2 tratamentos, tem o que a gente chama de tratamento agudo, que é o remédio que a pessoa vai tomar quando tiver ali a dor de cabeça, né, que é um analgésico, um anti-inflamatório, um triptano, que é uma medicação específica para enxaqueca, e tem também o que a gente chama de tratamento preventivo, que é justamente para Uhum. prevenir as dores, e que a maioria das pessoas são poucas as que sabem que tem enxaqueca. Pensando nesse grupo, menos ainda as que sabem que existe algum tratamento que Sim. evita as crises. Então, sim, existe várias opções. Tem medicação, tem tratamento oral, tem medicações, né, procedimentos mais invasivos, né, medicações injetáveis, mas que elas são capazes de, vamos dizer assim, controlar esse cérebro, a forma que o cérebro interpreta a dor e reduzir bastante essas crises. E além de reduzir, né, ou seja, a pessoa tinha, sei lá, 10 vezes no mês, ela vai passar a ter 2, 3. Uhum. Vão ser dores que passam mais rápido com remédio, que duram menos tempo, que não são tão intensas, que não têm tantos sintomas associados. Então, melhora, assim, vários aspectos da vida da pessoa, principalmente a qualidade de Uhum. vida, né. Legal. E falando de tratamento, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, quais Uhum. são os tratamentos mais modernos que a gente tem, no Brasil hoje para enxaqueca? Certo. Então, assim, a enxaqueca é uma área dentro da neurologia, ali, junto com Alzheimer e junto com esclerose múltipla, que tem avançado muito os tratamentos nos últimos, ali, 5, 6 anos. Uhum. Então, na pandemia, em 2020, chegaram no Brasil as primeiras medicações que foram desenvolvidas especificamente para a enxaqueca. Porque até então a gente usava medicações, que na verdade a gente faz isso, né, em todas as doenças na medicina, mas tipo, que às vezes foram inventadas para uma coisa, por exemplo, né, o ácido acetilsalicílico, ele é um anti-inflamatório, mas hoje ele é usado para prevenir infarto, prevenir AVC, e continua sendo usado também para febre. E Uhum. aí tem essas medicações, então, que às vezes eram usadas, por exemplo, medicações para pressão, medicações para controle de convulsão, que a gente usava para tratar enxaqueca, mas que não foram feitas para enxaqueca mesmo, né? Olhando para a doença ali, para a patologia. E aí chegaram essas primeiras medicações, que são chamadas de anticorpos monoclonais. A gente tem hoje 2 disponíveis no Brasil, provavelmente tem uma prevista para vir também ano que vem, na metade de 2026. Mas desde então, assim, foi realmente uma quebra de paradigma no tratamento da enxaqueca, porque, assim, a eficácia é muito alta. É como se fosse uma caneta, que nem essas emagrecedoras que usa, ela também é uma canetinha, a pessoa se aplica ali uma vez por mês. Então, não é um remédio que ela tem que tomar todos os dias. Uhum. E não tem efeitos colaterais, é seguro e a eficácia é muito superior às outras medicações que a gente está acostumado a usar, que geralmente tem muito efeito colateral, que não tem tanta melhora assim, sabe. Então, realmente, depois que vieram essas medicações, a gente evoluiu muito o tratamento e pacientes refratários conseguiram ver tipo assim, uma luz no fim do túnel, realmente ter uma vida melhor, sabe, realmente com as Uhum. dores controladas. Além disso, a gente também usa a toxina botulínica, que é usada, né, muito para estética ali, mas ela também é usada na medicina em outras áreas, né, Olha só que inclusive interessante. inclusive para o tratamento da enxaqueca. São apenas 31 pontinhos, é assim que eu falo para os pacientes. Apenas. Mas muito bom também, muito eficaz. O paciente é padronizado que ele seja feito a cada 3 meses as aplicações, a gente faz aqui na região frontal, temporal, são vários pontos, assim, da cabeça, trapézios também, ajuda também quem tem muita tensão muscular. Uhum. E tem também um procedimento que é chamado bloqueio de nervos, que é feito com anestésico local, que a gente aplica também nos nervos cranianos e que também é Olha como se só. ele interrompesse a transmissão da dor para dentro do cérebro. Então são tratamentos, assim, mais específicos mesmo, mais modernos, e que a gente pode lançar mão para casos mais graves ou também Uhum. dependendo da preferência do paciente. "Ah, eu não quero tomar um remédio todo dia, eu não me lembro, eu sou muito ruim". "Ah, então tá, então vamos para uma opção de tratamento injetável, que você vai fazer uma vez no mês e nos outros dias você Sim. esquece", né. Depende muito também da rotina, Da né, rotina da desse pessoa, paciente exatamente. também. Por exemplo, eu tenho uma paciente que viaja muito, que ela vai, eu não me lembro de tomar, pra mim é muito complicado. Então, ali uma vez no mês é mais fácil que se às vezes eu não aplico naquele dia, eu aplico no dia seguinte ou no dia anterior e, né, e Uhum. tá Tá resolvido. resolvido. Uhum. Legal. E falando sobre pacientes, então, você atende hoje, várias idades, né, então tanto Sim. adulto Aham. quanto criança, né. Qual que é a diferença na abordagem desses 2 públicos Uhum. e se tratando de crianças especificamente, né, quais são os sinais de alerta que os pais podem, né, os pais que estão assistindo a gente, podem Aham. identificar para aí sim levar a criança num neuro? Na criança, a enxaqueca ela é um pouco diferente, assim, do adulto. Na verdade, na infância é bem menos comum, né? Até os mais ou menos ali os 5, 6 anos, a menina e o menino têm uma incidência praticamente igual, assim, de enxaqueca, né? A Uhum. partir da menina ter a sua primeira menstruação, aumenta muito mais a prevalência.
a prevalência da mulher fica de 3 mulheres para cada um homem com enxaqueca. Uhum, Mas pensando numa criancinha ali, geralmente a criança, muitas vezes ela não sabe exatamente dizer onde está doendo. Tem crianças que têm uma melhor percepção, mas tem outras que não têm tanto. E a enxaqueca na infância pode se manifestar como crise de dor abdominal. E assim, sem necessariamente ser uma crise para a criança ir ao banheiro. Ela sente uma cólica, como se fosse uma cólica na barriga, e pode ser uma enxaqueca. Às vezes pode vir junto com dor de cabeça, às vezes pode ser só a cólica na barriguinha, às vezes uma outra vez ela pode ter uma dor de cabeça. Não dura tanto como no adulto, que às vezes chega a durar dias, geralmente na criança dura umas 2 horas, mas a criança costuma ficar quietinha, sabe? Geralmente o que a gente escuta, ela fala, né, ai mãe, minha cabeça tá doendo, e aí para de brincar, fica quieta, mas não tem tantos sintomas associados que nem no adulto. Às vezes tem uhum, criança que vomita e tudo, mas é menos comum, essa questão ali das sensibilidades, né, com luz, com barulho, também na infância também a gente não vê tanto, e aí às vezes os pais, né, em geral, acabam negligenciando um pouco, porque pensa, ah, não, filha, sei lá, é porque você não comeu direito, é porque, sei lá, você não uhum, tirou o cochilo hoje da tarde, ou porque você brincou demais no sol, enfim, né, alguma coisa assim. Mas também que nem no adulto, se começa a ser uma coisa muito recorrente, né, que às vezes não necessariamente na criança vai ser então, assim, sei lá, 2, 3 vezes por semana, mas, sei lá, 2 vezes por mês a criança tá queixando de dor de cabeça, ou sei lá, uma vez por semana. Não é normal criança ter dor de cabeça, a não ser que seja com um resfriado, alguma coisa assim, né? uhum. Mas então se começa a ser uma coisa muito recorrente, a escola ligando, tipo, ah, tem dor de Ah, cabeça na sim. escola, sabe? Às vezes atrapalha a criancinha nos estudos, ela tem que ir embora porque a escola, né, não medica, tem que chamar os pais e tudo. Então é um alerta para procurar se realmente não tem alguma coisa ali por trás, sabe? Uhum, E na infância, geralmente não é preciso a gente entrar com tratamento mesmo. Alguns casos sim, mas a maioria das vezes com mudanças do estilo de vida, ali, da rotina da criança, já ajuda bastante. Por exemplo, uma criança que não cuida tanto com sono, que não tem uma regularidade, ou na parte da alimentação também, que não tem uma alimentação tão legal assim, né, tão uhum, balanceada, então melhorar isso, às vezes acrescentar uma atividade física, então aumentar a hidratação. Então são cuidados que geralmente na infância dá uma diferença grande, mas se preciso, às vezes a gente também entra com tratamentos. uhum. E desde o começo a gente falou muito essa questão da rotina também, o estilo de vida, né? Isso. Sono, alimentação. Então, o que que você considera, assim, indispensável para a rotina, né, Uhum. Aham. tanto do adulto quanto da criança, né, Sim. antes mesmo de trocar ou até incluir uma medicação, ou iniciar uma medicação, né? Uhum. Então, a parte do estilo de vida, a enxaqueca é uma doença que ela tem uma base genética, que significa, ou seja, você vai nascer com uma informação ali nas suas células que te predispõe a ter essas dores de cabeça. Mas além dessa base genética, que a gente não consegue mudar, né? A herança que às vezes a gente não quer receber dos pais, mas a Uhum, gente não escolhe. Tem o que a gente chama de epigenética, que é justamente a influência da nossa genética com a nossa rotina, com os fatores do nosso uhum, dia a dia. Então, assim, cuidar, ter um sono de qualidade, não só de quantidade, né? Ali pelo menos 7 a 9 horas no adulto, na criança dependendo de 10 a 12, mas com qualidade, então um sono que você realmente acorda, né, revigorado, restaurado e tudo. Então, o sono é um pilar muito importante para praticamente todo o organismo, mas para todas as doenças neurológicas. Ter horários regulares para se alimentar. Então, às vezes a pessoa, eu almoço na hora que dá. Ai, se não deu para almoçar, eu como um salgado. Então, assim, isso atrapalha bastante, sabe? A hidratação também, não cuidar com hidratação. O controle do estresse, ali, o manejo da parte emocional. A parte emocional é um gatilho importante para enxaqueca. Então, conseguir ter uma maior inteligência emocional, melhor autocontrole nessa parte. Atividade física também é muito benéfico para todos os quadros de dor crônica ali, porque durante a atividade física o nosso corpo produz analgésicos naturais. Então é uma forma de você mesmo, vamos dizer assim, se ajudar, né? E isso diminui realmente a reatividade assim do cérebro, como se o cérebro da enxaqueca ele percebesse tudo como algum gatilho, alguma coisa para gerar uma crise, sabe? Então a gente precisa, vamos dizer assim, aumentar essa tolerância. E você tendo um estilo de vida saudável, né? Que não é nada assim mirabolante, mas fazendo atividade física regular, cuidando do seu sono, tendo uma alimentação balanceada, comendo ali em horários regulares, se hidratando bem. Assim, que não é, não é simples, né? É um pacote, mas assim, é uhum. essencial para ter uma boa É o saúde básico cerebral também. que tem que ser Tem que ser feito. bem feito, exatamente. Isso. Até você falou sobre gatilhos de enxaqueca, é a nossa próxima pergunta, né. Hum, Então o estresse, né, a sim. alimentação ruim, o sono que não está adequado, Uhum. quais desses fatores, assim, que a gente conversou, você percebe que tem mais peso, no dia a dia dos teus pacientes, na tua rotina ali?
Assim, eu acho que o que mais pesa geralmente é a parte emocional, sabe. Então às vezes é um trabalho que é muito estressante, ou às vezes é em casa mesmo a rotina, né, questões familiares, ou tudo é uma pessoa que já tem um perfil mais ansioso, mais deprimido e tudo, então isso influencia muito, assim. Mas outros pontos, assim, por exemplo, o sono é um dos pilares também muito importantes, então se a pessoa acostumada a dormir, vamos supor, 8 horas por noite, né, e aí tem um dia que ela tem que acordar mais cedo, porque ela vai viajar, ou ela foi, sei lá, num casamento e foi dormir tarde, assim, é quase que batata que no dia seguinte ela, né, vai ter uma dor de cabeça, uma crise mesmo de enxaqueca. Então o sono costuma ser bem sensível. A parte ali da regularidade nos horários da alimentação também tem pacientes que são bem sensíveis, por exemplo: "Ah, eu almoço todo dia, sei lá, meio-dia, meio-dia e meia. Ah, hoje eu almocei 1h30, não deu tempo", às vezes já começa a querer dar uma dorzinha de cabeça se a pessoa pula ali um pouco o horário, sabe. Então, geralmente, a parte emocional, assim, para 60, 70% Uhum. das pessoas é o que mais pega, mas o sono também é bem importante. E a parte ali dos horários também ali nas refeições, sabe, não pular a refeição, tipo, né, trocar por alguma coisa ou também não atrapalhar tanto os horários, sabe, ter Uhum. sempre ali uma rotininha de tomar um café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, né, ou um jantar, realmente não ficar mais ali do que 4 horas sem se alimentar, é bem importante. Sim, eu vou emendar essa nossa pergunta com uma dúvida que veio aqui. A gente, gostaria de falar sobre o acesso à informação, ao tratamento, né, a Uhum, diferença que você talvez perceba ali na tua área, você como profissional, né, uhum. mitos também. E aí já emendando, a gente falou de alimentação, já escutei muita gente falar assim: "Nossa, hoje eu comi doce e já me deu enxaqueca", né. Aham. Sim, 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 Então, sim. Aham. como que é essa questão da informação? Como que isso chega pra ti, sabe? Sim. É assim, hoje a gente tem muita informação na internet, né, de todas as formas possíveis. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com essas fontes, né, da onde a gente tá pegando essas informações e que a gente realmente tem que levar em consideração ou não. Essa parte ali dos alimentos, né, isso é uma questão que tem evoluído ali de alguns anos já. Antigamente, na verdade, existia tipo uma dieta da enxaqueca, vamos dizer assim, que era meio que uma receita de bolo para todo Uhum, mundo, que já você não ouvi podia também. você não podia comer melancia, não podia É, comer tipo, quem maracujá, tem enxaqueca limão, não pode café, comer isso aí, chocolate, não sei o quê, né. não sei o quê, e dava aquela mesma receita de bolo, tipo, o médico já tinha uma dessa pronta e imprimia mesmo pra todo mundo. Mas não é bem assim, sabe. Em relação a gatilhos alimentares, mais ou menos 30% dos pacientes, né, relatam que percebe algum alimento ali que realmente afeta mais ou piora as crises, ou às vezes desencadeia. Mas isso é muito difícil da gente olhar isso isoladamente, porque como é que a gente vai tipo assim, por exemplo, às vezes foi um dia que o paciente, sei lá, comeu um macarrão com 4 queijos, enfim. Ah, mas aí junto com isso ele também tomou uma taça de vinho, junto com isso ele também foi dormir 1 hora mais tarde do que o horário dele, porque ele estava ali num evento, junto com isso ele ficou ansioso porque era o aniversário, entendeu? Então assim, então como é que a gente vai conseguir colocar a culpa naquilo ali, sabe? Então é complicado a gente culpar os alimentos, assim. Então, pelo menos uns 5 anos pra cá, acho que até pelo menos uns 10 anos, tem caído por terra essa questão da dieta restritiva da enxaqueca, sabe. O que a gente recomenda, né, na parte de nutrologia e também de nutricionistas, é a pessoa prezar por uma alimentação saudável. E isso é para todas as Exatamente, áreas, para tudo, né. né, exatamente isso, não é só para enxaqueca, né, para todas as condições. Mas assim, lógico que alimentos que a gente sabe que são mais prejudiciais, por exemplo, alimentos que são muito industrializados, muito condimentados, aqueles temperos prontos, então isso assim a gente orienta a pessoa a ter um pouco mais de cuidado, mas também é uma coisa que, né, todo mundo deveria ter. É. Por exemplo, cuidar mais sei lá, com junk food, né, com pizza, hambúrguer, tudo. Então, assim, é prezar por ter uma alimentação saudável. Se a pessoa tem alguma intolerância, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância a glúten, beleza, então você não pode comer esses alimentos, realmente, né, você tem que evitar. Agora, se não, prezar por comer gorduras de boa qualidade, proteína, frutas, fibras, né, Uhum. carboidratos complexos e é isso, assim. Então, em relação a não entrar numa paranoia, assim, sabe, em relação a essas dietas malucas e não sei o quê, não posso aquilo, né, que nem você comentou: eu já comi doce, vou ter enxaqueca Sim. depois". Existe uma fase que é antes da dor de cabeça, que é chamada de fase prodrômica, que são dos sintomas como se fossem sintomas premonitórios. E aí o que que se percebeu, né, nos últimos anos? Que na verdade, um dos sintomas dessa fase premonitória é o que a gente chama de avidez por doce, que é a pessoa ter essa vontade de comer doce. Aí a pessoa vai lá, se ela come uma barra de chocolate ou come, enfim, um monte de doce, e aí no dia seguinte, ou sei lá, mais tarde, ela tem uma crise de enxaqueca. "Ah, tá vendo? Batata. Foi aquele chocolate que eu comi, foi o doce de leite", sei lá. Mas
Na maioria dos casos que a gente vê, que na verdade a pessoa já estava na fase premonitória, que ele na verdade era apenas um sintoma, ela só ainda não Uhum. estava com a dor de cabeça, e ela já e aí depois evoluiu pra dor de cabeça, não foi por causa do doce ou do chocolate que ela comeu que causou aquela dor, sabe. Uhum. A gente falou bastante do sono, e esse distúrbio do sono, que também é uma área que você atende, né, Uhum, como que cuidar do sono pode, reduzir a frequência, né, ou a uhum. intensidade dessa crise de enxaqueca? Certo, então assim, o sono, pensando assim, né, no cérebro, assim, na saúde cerebral, ele é um dos pilares mais importantes pra gente conseguir ter uma melhor, né, vamos dizer, saúde, assim, aproveitamento do cérebro, assim, no sono, a gente consegue sedimentar, consolidar o aprendizado, as memórias, as informações que a gente pegou ali, né, durante o dia, o que a gente estudou e tudo. E também é no cérebro, é no sono que acontece o que a gente chama de como se fosse uma limpeza, assim, do cérebro, que é o sistema Uhum. linfático. E assim, se a gente não tem a quantidade suficiente de horas, né, ou se a gente tem um sono que é muito superficial, que a pessoa não consegue aprofundar, entrar no sono, né, mais profundo ali de ondas lentas e tudo, ela vai ter os prejuízos disso tanto a curto prazo, como no dia seguinte ela não ter uma concentração boa para trabalhar, ela ficar mais irritada, ela demorar para conseguir se despertar ali, ficar meio que o dia todo, né, arrastando e tudo, como também mesmo para quem não tem, enxaqueca, né, o próprio distúrbio do sono, né, a própria sono irregular ali de má qualidade, predispõe a ter dor de cabeça, como se a dor de cabeça fosse um reflexo do organismo mesmo, tipo assim, gritando por aquele: "Nossa, tá Tô muito ruim, não tô cansado. conseguindo isso, não tô conseguindo, tá muito ruim". E aí, às vezes, a pessoa para tentar, vamos dizer, trabalhar, enfim, aguentar, vai para alternativas como cafeína em excesso, sei lá, guaraná, enfim, essas coisas, e é um cérebro que já tá cansado, e aí vai com assim: "Não, mas eu quero que você trabalhe, eu quero que você trabalhe", né. Então, cuidar do sono quando o paciente tem um quadro de insônia, por exemplo, é um pilar, assim, que a gente conseguindo ajeitar aquilo ali, assim, nossa, é um caminho muito importante, assim, vamos dizer assim, ó, metade do caminho tá para ele conseguir melhorar a enxaqueca, já tá feito, sabe, é uma Uhum. parte muito além, É não uma só a parte enxaqueca, né, bem ele vai melhorar vários pontos, assim, sim. mas é um ponto bem importante pra que a gente não pode menosprezar, sabe. Então, hoje, assim, qualquer mesmo a mulher, né, geralmente vai no ginecologista uma vez por ano, tem que estar perguntando do seu sono para saber como é Uhum. que tá, que É é um tudo pilar muito importante. Sim, sim. legal, a gente está se encaminhando para o final, Uhum, mas uma parte bem importante, que eu acho que a gente fecha com chave de ouro, uhum. é falar sobre essa questão, do diferencial do neurologista, que é especialista em cefaleias, né, no tratamento da enxaqueca e outras dores de cabeça também. Certo. Então, assim, antes até de me especializar em cefaleias, eu pensava: "Gente, será que realmente faz diferença, né, fazer isso, né, fazer as Uhum. especializações?" E durante os cursos, né, durante as formações, eu realmente vi o tanto que é diferente, porque, assim, só o especialista, ele vai conseguir ter um olhar que, assim, é diferente de um neurologista geral, vamos dizer assim, que ele vai Uhum. conseguir, o que que muitos pacientes que quando chegam em mim falam: "Ah, eu já fui, sei lá, em vários médicos, às vezes realmente neurologistas, mas ninguém nunca valorizou". Ficavam me pedindo exame de imagem todo ano e falava que eu não tinha nada e também não me passava tratamento nenhum, ou seja, não é um médico, um clínico geral, um cardiologista, né, um neurologista, então assim, eh, às vezes tem essa questão de menosprezar a dor, e aí o paciente fica com aquela impressão que o quadro dela não tem resultado, que enxaqueca não tem tratamento, sabe, que não tem o que fazer, que a pessoa tem que conviver mesmo com a dor. Então, assim, mesmo se a pessoa não é uma pessoa que já fez vários tratamentos e tudo, o ideal, na verdade, é que se você tem dores de cabeça recorrentes, está sofrendo com isso, já procure logo de início um especialista que você não vai errar, entendeu? Que você não vai ficar desanimado, na verdade, pelo contrário, você vai encontrar uma pessoa ali que vai, pelo menos eu, né, que vai te acolher muito bem, que vai querer entender a sua história, o que que você tem há quanto tempo, o que que você sente, quais são as outras condições que você tem, e passar realmente um tratamento, assim, que é específico para o seu caso, sabe? Não a pessoa ficar só usando analgésico ou ficar muito tempo naquele quadro ali, Uhum. piorando e piorando, e deixar para procurar uma pessoa especialista só no último caso, sabe? Então, vamos melhorar a qualidade de vida logo desde o início. É também essencial para diagnósticos raros. Então, assim, a Uhum. gente enxaqueca é uma dor de cabeça mais prevalente, mas existem dores raras, tipo, você fala em salvas, hemicrania, você fala trigêmeo autonômicas, que se for um neurologista geral, não vai conseguir ter esse olhar para diagnosticar isso, e o paciente vai ficar, às vezes, sendo tratado por outra coisa,
e nunca melhora, sabe. Então, assim, realmente o especialista faz toda a diferença. Com certeza. Então procurar um especialista, né, já Uhum. é o meio passo e Com depois, né, certeza, sim, iniciar sim. os tratamentos. Isso Então, mesmo. Érica, Uhum. muito obrigada Eu que pela sua agradeço, foi presença, pelo ótimo. nosso papo Eu que hoje, né. agradeço. Se você quiser deixar aqui para quem nos assiste, onde te encontrar, qual que é a tua rede social, onde você atende, fica à vontade. Tá, joia. Então eu atendo aqui em Jaraguá do Sul na Clínica Sopros, fica ali na João Planencheck. Eu atendo também online, né, para todo o Brasil e tudo. E eu também atendo na PAI, sou neurologista da PAI, lá onde eu trabalho, né, com público ali com deficiência, com autismo, com TDAH. E a minha rede social é @doutora Érica Tavares Neuro, Érica com K. É isso aí, muito Eu obrigada que pela sua agradeço, foi ótimo. presença. Esse então foi mais um episódio do OCP Saúde com a doutora Érica Tavares, neurologista. Continue acompanhando a gente nas redes sociais.